É impressionante o que dois países podem alcançar juntos. Ucrânia e Estados Unidos da América têm demonstrado isso recentemente. Enquanto os desenvolvedores de drones da Ucrânia têm trabalhado com uma empresa americana para criar um veículo aéreo não tripulado, ou veículo aéreo não tripulado que levaria o inferno para a Rússia. Esse veículo aéreo não tripulado está pronto para uso, mostrando que a Ucrânia fez algo que poucos acreditavam. Para as Forças Armadas dos Estados Unidos da América, isso ajudou o exército mais avançado do mundo a recuperar terreno na única área em que estava atrás. O jogo dos drones dos Estados Unidos da América foi turbinado graças à Ucrânia. Em 16 de outubro, a United 24 Media anunciou que o novo drone com inteligência artificial Artemis foi testado e aprovado para produção em massa. O drone era desenvolvido pela Ucrânia, junto com a empresa americana de defesa, drones, software e inteligência artificial Arterian. Ucrânia e Estados Unidos planejavam criar um drone de ataque de longo alcance, aproveitando as lições aprendidas pela Ucrânia na guerra contra a Rússia. Artemis é o resultado. E esse veículo aéreo não tripulado parece que vai mudar o jogo? Esse motivo será abordado em breve. Primeiro, a Alterian anunciou que o drone está pronto em um comunicado à imprensa com mais detalhes sobre a conquista dos Estados Unidos da América e Ucrânia. A Arterian é parceira do programa Artemis, com um fabricante de hardware ucraniano, cujo nome está sendo mantido em sigilo por razões de segurança operacional. A empresa diz que manter o fabricante ucraniano em sigilo é uma boa escolha. A Ucrânia tem ampliado sua produção de drones há tempos e busca divulgar o mínimo de informações à Rússia. Se as forças de Vladimir Putin descobrissem um nome, isso daria pistas aos serviços de inteligência do país. Isso pode levá-los ao local da fabricante ucraniana da Artemis. Um ataque a essa fabricante poderia ter acabado com o projeto Artemis. Por isso, o sigilo era de extrema importância. A Arterian acrescenta que o novo drone passou por uma ampla variedade de testes, incluindo o lançamento a partir do solo e a navegação até um alvo. Com a ajuda do sistema de posicionamento global, também foram realizados testes para garantir que o drone consiga voar até um alvo, mesmo em um ambiente sem sistema de posicionamento global. Além disso, já foram concluídos os testes para garantir capacidade de carga, tempo de voo e engajamento terminal. Agora, a Arterian diz que a fase de testes foi concluída e o drone está se preparando para entrar em produção em massa. Após concluir o programa Artemis, a Arterian inicia a fase de expansão com o Departamento de Guerra para avançar na coprodução em larga escala, segundo a empresa. A empresa apoia a produção nacional dos Estados Unidos da América e fornece um software comum que assegura interoperabilidade e melhoria contínua. Atenção para a última frase, pois é muito importante. A Arterian afirma que este não é um drone comum, mas foi criado em parceria com a Ucrânia. É um drone com uma camada de software comum, usada por todos os países que operarem o Artemis. Ou seja, a Ucrânia não será o único país a receber esse novo drone. Os Estados Unidos vão construir muitos para si e poderão melhorar, com o tempo, um drone já impressionante. Graças à sua cooperação com a Ucrânia, a importância desse tipo de declaração não pode ser negada. Em março, a relação entre Ucrânia e Estados Unidos ficou tão conturbada que os Estados Unidos da América suspenderam toda a ajuda militar ao país. Naquela época, o nível de cooperação que levou à criação do drone Artemis teria parecido impossível. A Ucrânia, em vez disso, enfrentava um futuro em que teria que lutar contra a Rússia, sem seu aliado mais poderoso ao seu lado, avançando para outubro. E os Estados Unidos não estão apenas ajudando a Ucrânia novamente. Trabalha com a Ucrânia para desenvolver armas capazes de causar o máximo dano à Rússia. Isso nos remete ao drone Artemis e ao que ele traz para a Ucrânia e, futuramente, aos Estados Unidos da América. As especificações básicas fazem o novo drone parecer com outros drones de longo alcance já usados pela Ucrânia. O Artemis tem alcance de 1.000 milhas em combate e pode transportar ogiva de 40 quilos, segundo a mídia United 24. Isso não difere muito do drone Lyut da Ucrânia, em uso desde 2024 nos recentes ataques ucranianos ao setor de refino de petróleo da Rússia.
O Lyuch tem um alcance declarado de mais de 1.000 quilômetros e pode carregar uma ogiva de até 50 quilos, informou a Militani em abril de 2024. Em 3 de outubro, o mesmo veículo relatou que um drone Lyuch foi visto a 1.400 quilômetros dentro da Rússia, com outros sugerindo até 1.500 quilômetros. Isso aproxima seu alcance do novo Artemis. Mas qual é o grande diferencial do Artemis? A Ucrânia já tem drones que voam distâncias semelhantes e levam ogivas mais pesadas. O grande diferencial não é o drone em si, mas sim o software usado para controlar o drone. É aí que o Altarian entra em cena. E a empresa desenvolveu um pacote que pode tornar o Artemis um dos, se não o drone mais perigoso do arsenal da Ucrânia. Esse software é o Sistema de Navegação Visual Altarian, e ele funciona graças ao computador de missão Skynode-N, que a Altarian desenvolveu como parte desse projeto conjunto. Usando esse sistema, o Artemis é capaz de navegar até um alvo e realizar um ataque contra ele, mesmo quando o sistema de navegação por satélite foi interrompido pela interferência russa. O drone conta ainda com orientação terminal integrada, que, segundo a Altarian, garante precisão total na fase final do voo. Esse software permite que o Artemis seja usado por qualquer país aliado da Ucrânia e dos Estados Unidos. Como destaca o Chief Executive Officer da Altarian, Lorenz Mayer, a autonomia baseada em software está mudando a natureza da dissuasão, afirma Mayer. O Artemis Entrant foi criado para produção em massa e implantação rápida, dando às nações parceiras capacidades autônomas e resilientes de ataque em larga escala. Não subestime a importância deste software. Um veículo aéreo não tripulado de longo alcance, capaz de resistir à interferência russa, representa grande perigo para Putin. Como destaca o político, a Rússia tem usado cada vez mais interferência de sistema de posicionamento global durante a guerra na Ucrânia. Essa tecnologia é frequentemente usada em guerra híbrida, como nos ataques recorrentes da Rússia a navios e aeronaves no espaço aéreo da OTAN. A Rússia instalou bloqueadores de sistema de posicionamento global em várias instalações para protegê-las dos drones de longo alcance da Ucrânia. A maioria dos drones usa sistema de posicionamento global para localizar seus alvos. Se o sistema de posicionamento global é bloqueado, o drone perde a rota e voa desorientado. Artemis parece ter mitigado esse problema para a Ucrânia. Quando os Estados Unidos da América usarem o drone, saberão que tem uma arma que a Rússia não pode bloquear. Agora, há um adendo inesperado à questão da interferência no sistema de posicionamento global. A Ucrânia, é claro, usa técnicas de interferência semelhantes às da Rússia, na tentativa de impedir que os drones do tipo Shahed da Rússia atinjam seus alvos. Como revelou o Business Insider em 16 de outubro, os céus da Ucrânia estão tão cheios de bloqueadores de sistema de posicionamento global que pode ser difícil para o país lançar drones em território russo. Como disse o piloto Dmytro Zluktenko, das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, ao Business Insider: precisamos coordenar e avisar quando cruzamos a linha de frente. Algumas questões interessantes surgem aqui. Ao desligar bloqueadores de sistema de posicionamento global para lançar drones, a Ucrânia facilita ataques russos. A Rússia talvez nunca consiga coordenar ataques de drones para explorar essas brechas. A chance de drones russos chegarem quando os ucranianos partem, deixando os bloqueadores da Ucrânia inativos. O outro problema, claro, é que o bloqueio ativo significa que a Ucrânia fica limitada em relação aos locais de onde pode lançar seus drones. O Artemis poderia resolver ambos os problemas, já que supera tanto o bloqueio de sistema de posicionamento global da Ucrânia, quanto as técnicas de guerra eletrônica da Rússia. Skynode-N será enorme para o drone Artemis, e quem sabe, pode ser o tipo de coisa que a Ucrânia conseguirá incorporar em seus próprios drones, o que por sua vez pode beneficiar os Estados Unidos. Artemis pode acabar sendo o pioneiro que permitirá à Ucrânia construir drones nacionalmente que atendam aos requisitos dos Estados Unidos. Cada país fortalece o outro, tudo graças ao software utilizado por esse drone inicial. Agora, os tipos Shahed da Rússia foram mencionados há pouco. Segundo o Defense Express, a Altarian divulgou uma única imagem do Artemis, mostrando que o novo drone tem várias semelhanças de design com o Shahed.
O formato em particular faz com que ele se pareça um pouco com o Shahed 136. No entanto, isso não deveria ser uma surpresa. O próprio Shahed é baseado no Deutsches Artillerie-Rakete alemão, segundo o portal. E isso já tem várias décadas. Design já testado e aprovado. Porém, as forças da Alterian e seus parceiros ucranianos foram além de apenas copiar o trabalho de outros. Eles melhoraram o design como nunca antes. A Artemis tem uma câmera no nariz, segundo a Defense Express, que deve transmitir vídeo ao vivo para o computador de missão Skynode N usado no controle do drone. Essa câmera pode permitir que a Artemis atue como drone de reconhecimento de longo alcance, coletando informações sobre alvos na Rússia. O drone também possui antenas adicionais. Essas antenas geralmente permitem a comunicação entre o drone e seu operador. Então, parece que a Artemis pode ter algumas antenas de reserva, enquanto o Shahed não tem. Por fim, a Defense Express diz que o drone Artemis também usa um motor elétrico, o que é incomum em drones de longo alcance. Arterian e parceiros ucranianos podem ter criado esse motor para tornar a Artemis mais silencioso que outros drones de longo alcance. Então, Artemis é familiar, mas diferente. E isso não é algo ruim. A familiaridade facilita-se na integração de um drone ao arsenal de um país. Aqui, a influência da Ucrânia no design pode ser evidente. Como dito no início do vídeo, os Estados Unidos da América usaram a experiência direta da Ucrânia para criar o Artemis. O produto final é um equivalente ao Shahed mais avançado, com capacidades autônomas e resistência à guerra eletrônica, segundo o Euromaidan Press. A Ucrânia ficará satisfeita com isso. Os Estados Unidos ficarão encantados por agora terem um drone de longo alcance que podem desenvolver internamente, sabendo que será testado em combate na Ucrânia. O próximo passo é ampliar a produção para coprodução em larga escala do drone, e a Alterian parece ter isso sob controle. A Euromaidan Press diz que a empresa já está construindo várias linhas de fabricação na Ucrânia, nos Estados Unidos e, curiosamente, na Alemanha. Talvez isso seja uma dica de que o Artemis, em breve, também fará parte dos arsenais dos membros europeus da OTAN. Ter linhas de fabricação fora da Ucrânia também significa que a Rússia não conseguirá impedir a produção dos drones Artemis, mesmo que consiga descobrir e atacar o fabricante ucraniano que trabalhou no drone. A menos que queira guerra com Estados Unidos da América ou Alemanha, a Rússia terá que aceitar. Os dois países podem fornecer o novo drone à Ucrânia caso ela não consiga fabricá-lo sozinha. Parece que todas as possibilidades foram cobertas. Artemis está aqui e vai ser lançada em massa assim que a produção for iniciada, o que o desenvolvimento desse drone indica para o futuro. Para a Ucrânia, o sucesso de Artemis exemplifica as operações conjuntas na produção de drones. Segundo a Euromaidan Press, busca iniciar com o máximo de contratados externos. A Ucrânia fez um movimento inteligente. O país está usando esses programas de desenvolvimento conjunto para fortalecer ainda mais seus laços com seus aliados ocidentais. Tudo isso servindo de campo de testes para os produtos resultantes dessas relações. Mikhailo Fedorov, que é o vice-primeiro-ministro da Ucrânia para Inovação, Educação, Ciência e Tecnologia, e ministro da Transformação Digital, explicou a abordagem do país durante uma participação na Defense Tech Valley Expo, em setembro. Este é o ciclo de inovação e estamos avançando muito rápido, disse Fedorov. Enviamos uma mensagem para nossos parceiros que chegaram hoje. Se seus produtos não são testados na Ucrânia hoje, você não será competitivo no mercado de defesa. Os Estados Unidos e várias outras nações ouviram claramente essa mensagem. Em 15 de outubro, o Reino Unido anunciou que enviou 85 mil drones para a Ucrânia. Investiu cerca de 730 a 760 milhões de dólares em 2025 para apoiar a Ucrânia na produção interna de drones. Reino Unido e Ucrânia assinaram um acordo de compartilhamento de tecnologia para desenvolver um novo drone interceptador que ajudará a Ucrânia a se defender dos UAVs russos de longo alcance. Claro, o Reino Unido também poderá construir esse drone quando estiver pronto, o que significa que poderá adicionar o novo veículo aéreo não tripulado ao seu próprio arsenal. O Reino Unido colaborou com a Letônia para criar a Coalizão Internacional de Drones com a Ucrânia. Essa coalizão apoia a Ucrânia no desenvolvimento e teste de novos drones, que provavelmente serão usados também por seus membros.
Em 3 de julho, a United 24 informou que a coalizão agora tem 20 membros, com Turquia e Bélgica como os mais recentes. Aqui vemos uma tentativa de padronizar a tecnologia de drones em toda a OTAN. Sim, a Ucrânia ainda não faz parte da OTAN. Quase todas as nações com as quais ela desenvolve esses produtos conjuntos de drones são aliadas da OTAN. E isso significa coisas muito ruins para Putin. O líder da Rússia parece estar pensando em uma guerra com a OTAN caso ele tenha sucesso na Ucrânia. Antes desses projetos conjuntos, a maioria dos drones da Ucrânia era desenvolvida internamente, sem padronização. Agora, parece que um verdadeiro arsenal de drones, cada um com seu próprio propósito, está sendo construído, tanto para uso na Ucrânia neste momento, quanto para uso pela OTAN no futuro. O Artemis é só o mais recente de uma linha crescente. Em breve, drones serão feitos segundo o padrão da OTAN, como outras armas do coletivo de defesa. A criação do Artemis também sinaliza o fortalecimento ainda maior da relação entre a Ucrânia e a Alterian. O drone Artemis não é a primeira vez que os dois trabalham juntos. Em julho, a Alterian assinou um contrato com a Ucrânia para fornecer 33 mil dos seus kits Sky-Node Strike. O acordo de 50 milhões de dólares tem apoio do Pentágono, reforçando a crescente cooperação entre Ucrânia e indústria de defesa dos Estados Unidos da América. A menção anterior sobre como a Ucrânia poderia incorporar o sistema Sky-Node usado no drone Artemis em seus outros drones é reforçada pela compra desses kits, o que parece destacar que ela está fazendo exatamente isso. E então, há os Estados Unidos. Embora o desenvolvimento do Artemis seja crucial para a Ucrânia, também será para os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América enfrentam um problema com suas forças armadas. Por mais avançados que sejam a maioria dos seus equipamentos, os Estados Unidos estão muito atrás de muitas outras nações quando se trata do desenvolvimento de drones. Antes da guerra da Ucrânia, isso não ocorria. Drones eram vistos como úteis, mas não decisivos na guerra. A Ucrânia mudou isso ao usá-los e mostrar que são essenciais contra a Rússia, que aposta em táticas terrestres de atrito. Os Estados Unidos enfrentaram um dilema. Nas décadas anteriores, os Estados Unidos haviam investido trilhões de dólares nas próximas gerações de plataformas aéreas, defesas antiaéreas e similares. Mas tinha investido pouco na única arma considerada mais útil em uma guerra contra a Rússia, segundo o artigo da CNN de 15 de setembro. A maioria dos soldados americanos não tem o conhecimento necessário para lutar com sistemas não tripulados. Enquanto os Estados Unidos da América se destacaram na produção de armamentos grandes e caros, como caças, tanques e mísseis guiados. Em muitos aspectos, o país está despreparado para produzir rapidamente grandes quantidades de sistemas pequenos e baratos, como drones, segundo o veículo. E a CNN não é o único a apontar isso. Em 14 de outubro, o Warzone informou que o tenente-general Charles Costanza, que comanda o 5º Corpo, deixou claro que os Estados Unidos têm muito a recuperar. Estamos atrasados, serei direto. Sabemos que estamos atrás, disse Costanza no simpósio anual da Associação do Exército dos Estados Unidos da América. Já faz quase uma década que estamos falando sobre o contra, sistemas aéreos não tripulados, sistemas aéreos não tripulados e a capacidade dos sistemas aéreos não tripulados. Na verdade, assistimos à guerra entre Armênia e Azerbaijão acontecer e vimos claramente o início das capacidades dos drones, sistemas aéreos não tripulados. Observar e falar é diferente de construir e usar. A Ucrânia fez principalmente estas duas últimas ações nos últimos 4 anos. Os Estados Unidos têm se concentrado demais nas duas primeiras. O tempo de observar e falar acabou, pois os Estados Unidos enfrentam hoje um problema inesperado. Os contratados de defesa do país estão começando a correr atrás do prejuízo. Pedidos estão sendo feitos aos milhares por dados de drones ucranianos, especialmente imagens que mostram ataques bem-sucedidos, segundo a CNN, Fedorov está afirmando. A Ucrânia tem a chance de aproveitar sua inovação em drones para se aproximar ainda mais de seus parceiros ocidentais, e está aproveitando essa oportunidade. Os Estados Unidos, por sua vez, aprovam os contratos que a Alterian firma com a Ucrânia, porque sabe que, pela primeira vez, outro país está à sua frente quando se trata de tecnologia militar. Segundo o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, restrições autoimpostas não afetarão a letalidade, principalmente ao usar tecnologias que criamos, mas demoramos a desenvolver.
Hexet afirma que a tecnologia de drones evolui tão rápido que o maior perigo é tentar evitá-los. Hexet também diz que espera que as capacidades de drones estejam incorporadas nas Forças Armadas dos Estados Unidos da América até 2026, o que inclui o desenvolvimento da capacidade de conduzir guerras de drones de força contra força. O drone Artemis pode ajudar os Estados Unidos da América a desenvolver isso. Esse drone só foi possível graças à cooperação da Ucrânia com um fabricante dos Estados Unidos da América. Agora, não deveria ser surpresa que os Estados Unidos da América estejam correndo para alcançar a Ucrânia no quesito drones. A Ucrânia já provou várias vezes que os drones são a chave para destruir equipamentos militares muito mais poderosos e caros. A Ucrânia reafirmou isso ao usar drones para destruir um ataque russo com o tanque T-90M considerado invencível. Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para saber mais sobre avanços em tecnologia de drones.